Então, vamos abrir lá na apostila de ciências, página 26. Nós vamos marcar algumas partes, né, do texto, na página 26 e 27, e vocês estarão respondendo a página 28, certo? Então, vamos lá. Lá na página 26, tá lá o Sol e o Ano. Podem grifar o título, o Sol e o Ano. No cantinho do lado direito, está escrito lá, ponto cardeal. Pode grifar, pessoal, onde está aí a definição de ponto cardeal. Então, o que é um ponto cardeal? É um ponto de referência que indica o meu norte, o meu sul, leste e oeste. Lembrando, norte, tudo que está à minha frente, sul, atrás de mim, leste, meu lado direito e oeste, meu lado esquerdo. E a forma correta de se localizar, de acordo com esses pontos cardeais, é você se localizar de acordo onde o sol nasce de manhãzinha. Quando vocês acordarem de manhãzinha, mas tem que ser bem cedinho, antes do sol nascer. Quando ele estiver despontando para nascer, vocês vão estender o seu braço direito. Aí automaticamente você abre o seu outro braço, que é o esquerdo, e aí, de acordo então com o nascer do sol, vocês vão estar se localizando corretamente nesse ponto cardeal. Aí tudo que estiver na sua frente será o seu norte, tudo que estiver atrás será o seu sul, o seu leste será para onde você estendeu o braço, onde o sol nasce de manhãzinha, e o seu oeste será o lado esquerdo, né? Que normalmente o oeste é onde o sol se põe à tarde, sabe, de tardezinha, quando o sol está se escondendo para ir embora e começar a anoitecer, ele geralmente vai ser então no oeste. Então ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, isso é um ponto cardeal. Então, no ponto cardeal é um ponto de referência que se encontra norte, sul, leste e oeste, certo? Vocês vão pegar o marca-texto e vão marcar para mim lá embaixo, tá? Depois daquela imagem que lá tá norte, é início da primavera, de acordo com as estações do ano, como o sol nasce, vocês têm lá embaixo um parágrafo. Aí vocês vão marcar para a professora. Ao observar a posição onde o Sol surge, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar. Isso determina o período de um ano, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. E esse movimento é chamado de translação. E o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol denomina-se órbita. Então, esse é mais um movimento que a Terra realiza. Nós falamos na aula passada sobre o movimento de rotação. Agora nós estamos vendo o movimento de translação. Então, movimento de translação é o movimento em que a Terra realiza em torno do Sol. E para dar esse giro em torno do Sol, para dar um giro, uma volta apenas, a Terra demora 365 dias e 6 horas. Olha que interessante. Então, nós temos como consequência do movimento de translação, nós temos o quê? As estações do ano, né? E o ano. Então, o que acontece? Aqui também, sabe, tem um segredinho que muitas pessoas não sabem. Então eu vou falar para vocês o porquê do ano bissexto. Aí quando alguém perguntar para vocês, vocês vão saber explicar. Ah, mas o ano bissexto é o ano que tem um dia a mais. Ai, apareceu um dia a mais naquele ano bissexto, porque vocês sabem que o ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos. Ele não aparece do nada. Como a Terra demora 365 dias e 6 horas, sobram-se 6 horas todo ano. Então eu vou juntar 6 horas de um ano, mais 6 horas de outro ano, mais 6 horas de outro e mais 6 horas de outro. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. Então, juntando a cada 4 anos,
Eu tenho um dia a mais. Por isso que nós temos um dia a mais. Por isso que nós temos o chamado ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos. Viu o porquê, então, do ano bissexto? Agora, então, vocês podem explicar para todo mundo aí na família de vocês e para todos os amiguinhos, né? Então, vamos continuar. Página 27. Vocês vão marcar. A lua marca o tempo. Pode passar o marca-texto aí no título. E pode passar no primeiro parágrafo. Você estudou que o dia e o ano estão relacionados, respectivamente, ao movimento de rotação e translação. E de onde vem a semana e o mês? Agora nós vamos ver, né? Por que da semana e do mês? Da onde vem, né? Porque nós vimos que o movimento de rotação nos traz os dias e as noites. E o translação nos traz as estações do ano, né? E o nosso ano bissexto. E agora, da onde vem então a semana e o mês? Vocês vão grifar. Vocês aí têm a imagem da lua, as diversas fases da lua. Então vamos lá. Essas diferentes aparências da lua são chamadas de fases. A cada dia, a lua aparece com uma forma um pouco diferente da do dia anterior. Pode grifar, pessoal. Passa o marca-texto aí. Observando a lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Pode passar o marca-texto aí também. E aí, vocês têm a imagem das fases da lua. E do ladinho das imagens, tá lá em negrito. Tá bem em destaque, em negrito. Tá lá, fase minguante, grifa aí com marca-texto. Depois, fase nova, grifa com marca-texto. Fase crescente, marca com marca-texto. E fase cheia, pode marcar. Então, essas são as 4 fases da lua. Fase minguante, fase nova, fase crescente e fase cheia. E embaixo da imagem da lua, vocês vão grifar tudo com marca-texto. Lá tá falando que a cada aproximadamente uma semana, nós temos uma nova fase da lua. E após cerca de 29 dias, as 4 fases principais, elas voltam a se repetir. Então é como se fosse um rodízio. Então, se lá, fase minguante, fase nova, fase crescente, fase cheia, aí volta de novo, fase minguante, fase nova. Então, ela tem apenas 4 fases e essas 4 fases vão se repetindo, é como se fosse um rodízio. E lá em cima, vocês têm um quadrinho, deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui, ó. Marca também, aqui tá falando que a lua, ela também tem o formato arredondado como a Terra, só que ela não produz luz, tá? É o sol que reflete na lua e nos dá aquele brilho maravilhoso à noite, tá? Mas não é da lua mesmo essa luz, é o sol que reflete na lua. E aqui tá falando que ela varia ao longo do mês à medida que a lua realiza o seu movimento de revolução ao redor da Terra. Então, o movimento que a lua realiza ao redor da Terra se chama movimento de revolução. Lembra aquela atividade na aula passada, lá no caderno de atividades? Então, vocês vão lá e vão escrever. Qual é o nome do movimento? Revolução, ok? E na página 28, vocês têm aí uma experiência para fazer. Então, vocês vão ler com cuidado, vocês vão seguir, tá? As regrinhas, as ordens, as indicações corretas, na sequência correta, e vocês vão montar um modelo que apresenta os movimentos da Terra de translação e o movimento de revolução da Lua. E aí vocês vão montar. Assim que vocês conseguirem montar esse modelo, eu quero que vocês gravem um videozinho e mande para a professora, tá? Pode mandar aí no WhatsApp do colégio e envia para a professora. Olha, professora, eu montei o meu formato aqui, o modelinho que representa o movimento de translação e o movimento de revolução da Lua. Então, eu quero que vocês mandem vídeos para a professora, tá? Mostrando o que vocês realmente fizeram. Combinado? E aí vocês vão responder a questão 1, 2, 3 e 4, de acordo com os movimentos de rotação, translação e o movimento de revolução da Lua. Gente, ficou moleza, né? E para finalizar essa aula, a professora passou lá 3 atividades no caderninho, lá no caderninho, escritos lá. Então temos lá, a primeira atividade de português, vocês vão escrever 2 palavras, polissílabas, monossílabas, dissílabas e trissílabas, 2 de cada
tipo. Então, o que são polissílabas? Palavrinhas que apresentam 4 ou mais sílabas. Monossílabas, apresenta apenas uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas e trissílabas, 3 sílabas. Em inglês, vocês vão escrever os números de 1 a 10 em inglês, tá? Então, vocês vão escrever por extenso em inglês, de 1 a 10. E arte, vocês vão fazer no caderno de cartografia. Vocês vão pensar numa cantiga de roda, aquelas músicas que a gente aprendeu com a vovó, né, com a bisavó, aquelas cantigas que a gente pode cantar em roda. Então, vocês vão escrever a letra de uma cantiga de roda no caderno de cartografia e vão ilustrá-la, tá? Lá no caderno de cartografia. Então, beijo para vocês e caprichem. E até a nossa próxima aula.